Doenças são problemas que carregamos conosco, criados por vícios de outras épocas ou abusos de agora, que a lei nos impõe em favor de nosso equilíbrio. Para a gente falar sobre doença ou adoecer, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o que é adoecer. De uma maneira geral, o que a gente fala é assim: se eu estou doente, é porque eu não estou saudável. Então, adoecer é perder a saúde. Eu vou usar o pensamento do Dr. David Servan, que escreveu o livro Anticâncer. Ele diz o seguinte: todos nós nascemos com células com algum defeito, alguma imperfeição. E ao longo da nossa vida, elas vão se reproduzindo. Todos temos células cancerosas. Todavia, somente no momento em que nós disparamos o gatilho, e este gatilho pode ser a mágoa, a raiva, a dor, o sentimento de inferioridade, o orgulho, a arrogância, e a gente fica impressionado com essas declarações dele, que podem ser o gatilho que desenvolvem a doença. No momento em que nós vivemos, no planeta em que nós vivemos, o estágio evolutivo da Terra, todos adoecemos. No nosso DNA, nós sabemos que temos probabilidade a inúmeras doenças. O seu desenvolvimento, ele está atrelado à necessidade que o espírito traz para a sua evolução. Quando não existem as mortes prematuras, as mortes inesperadas, repentinas, e a vida se transcorre num ciclo natural, no seu acúmulo de anos, naturalmente as doenças surgirão. E elas surgirão sempre previstas, porque fazem parte daquele caminho que nós escolhemos para a nossa evolução. As pessoas, quando as doenças surgem, se apavoram. Ah, mas eu nunca senti isso, mas eu não tinha isso. Como isso aconteceu? Nós temos que entender que faz parte. É natural que as doenças surjam, como é natural que a medicina avance, que os medicamentos novos sejam trazidos a cada dia. Tudo isso faz parte da evolução. As doenças, elas acontecem muitas vezes de uma forma programada. Muitas vezes elas são fruto da imprevidência ou elas são fruto de algum compromisso de alguma coisa que precisa ser aprendida numa determinada existência. Nem tudo é passado. Muita coisa acontece na presente reencarnação, no hoje desta existência. Nós adoecemos porque somos espíritos em evolução. A perfeita saúde, nós vamos adquiri-la no momento em que os nossos espíritos evoluírem mais, aperfeiçoarem-se mais. O que é saúde? O que é considerado ser saudável para hoje, para a nossa sociedade, para as pessoas que estão convivendo conosco nessa época em que nós estamos vivendo? Se você for lá no site da Organização Mundial de Saúde, vai estar escrito lá que saúde não é apenas a ausência de doença, mas é o perfeito bem-estar biopsicossocial. Doença e saúde não são conceitos fáceis de nós estudarmos ou mesmo de explicarmos. Por quê? São vários os fatores que interferem para a rigidez mentofísica, quer dizer, para que você esteja saudável, e também são múltiplos os fatores que interferem para quebrar esta rigidez, para fazer-nos adoecer. Existe um fator paralelo nesse processo de equilíbrio e desequilíbrio saúde e doença. Nós não podemos esquecer que nós somos um aglomerado de células que tem a sua funcionalidade, tem a sua tarefa no seu órgão, no seu sistema, que por fatores externos, ambientais, sociais, nós podemos adoecer, um hábito de vida, enfim. Porque existem conflitos internos, externos, porque existe um nível de energia que quando ele flui, quando o fluxo ele é natural, nós temos a saúde. Mas quem que está em fluxo natural? Consigo próprio e com o meio ambiente.
Nós vivemos aí com aqueles que moram em grandes cidades, nós temos as questões de poluição, as questões de agrotóxicos, questões ambientais mesmo. Nós temos também os excessos, tem pessoas ou que comem de menos, ou que comem de mais, ou que bebem de menos, ou que esquecem de tomar água. Nós temos também a questão da água contaminada. São tantos fatores e tantos excessos, e tem as questões genéticas também, e tem as questões que nós já trazemos de existências anteriores. Então existe um processo paralelo dessa perda dessa qualidade de vida física, psicológica, social, onde as pessoas precisam entender, precisam aprender aonde que está o começo desse desequilíbrio, seja por um hábito de vida, seja por um padrão de comportamento, do seu jeito de ser, do seu temperamento, e seja também pelo cultivo de sentimentos ou pensamentos que não são saudáveis, como o ódio, como a raiva, como a mágoa, como a prepotência, o egoísmo, a arrogância e coisas afins. Então você tem que estar bem biologicamente, seu corpo tem que estar saudável, você tem que estar bem emocionalmente e você tem que estar bem socialmente. As pessoas que estão no seu entorno e o ambiente em que você vive tem que estar harmônico com a sua forma de ver a sua vida. Então, não existe doença, existem processos. Né? Nós é que achamos que a doença é desagradável, é ruim, mas ela é boa. Ela vem te avisar de certas coisas e ela dá aviso há muito tempo. É que hoje, dentro do nosso contexto psicossocial, valoriza-se a doença. Por quê? Porque diante da dificuldade, vende-se as facilidades, que são os tratamentos. Porém, o médico ou a medicina, nós médicos somos faxineiros do corpo, porque a gente só chega quando tudo falhou. Né? Quando tudo não deu certo, quando os valores espirituais, os valores psicológicos, os valores sociais falharam, foi quando o DNA começou a se alterar e surgiu a doença. Tudo tem uma finalidade. Então, a doença está falando, sinalizando para a pessoa que ela está tendo um comportamento que está gerando a doença. Então, se você pega uma pessoa que está com o estômago queimando, está com gastrite, a gastrite está falando alguma coisa. Se a pessoa começar a escutar, ela vai ver, bom, o que eu estou fazendo para ter gastrite? Ah, já sei, eu estou nervoso demais. Eu estou nervoso, estou brigando com todo mundo, eu xingo, eu estou inconformado com as situações e essa tensão toda gerou essa gastrite. Então a gastrite está falando para ele, calma, modifica o comportamento, porque senão você vai ter algo pior. As questões emocionais também podem ser levadas em conta. Por exemplo, uma alergia. Uma pele vermelha, do nada. O que quer dizer o vermelho? Numa visão psicossomática, é um conflito. O que quer dizer a pele? O limite. Então, quando a pessoa começa a ficar com uma alergia, a pele toda vermelha, é importante ela buscar o médico? Sim. É importante ela fazer análises de que conflito de limites ela está tendo. E podem ser limites no campo emocional, podem ser limites no campo profissional. Ela está com alguma questão de conflito interno. Então, quando nós somamos esses fatores, buscamos as soluções, mas também as causas, porque buscar só o medicamento é buscar só o efeito. Buscar o efeito e buscar a causa. E a causa, nesse setor, cada órgão ele tem um significado. Os rins e o pulmão são duplos, portanto, eles têm a ver com relacionamentos, eu e o outro. O ar que eu respiro é o ar que o outro também respira. E se eu tenho dificuldade com o outro, eu tenho dificuldade com o ar que o outro também está respirando. Então, quantas analogias são possíveis de serem feitas quando se aprofunda? Então, quando eu faço essas reflexões e interiorizo, faço preces, eu consigo, depois dessa cura, aí sim, encontrar um novo caminho. Quantas pessoas dizem, nossa, depois daquela doença minha vida mudou? Porque de alguma maneira essa pessoa ampliou a sua consciência e ficou mais inteiro diante da vida. O Espiritismo adota a ideia, a teoria de que para curar o corpo nós precisamos pensar no espírito também. Então, dando, realmente fortalecendo, fortificando o espírito, com certeza o espírito, através do seu perispírito, ele vai projetar cura para o seu corpo físico também.
Vou dar uma ideia, vou dar uma só ideia. Se uma pessoa, pouco a pouco, deixar de ser negativa e ser positiva, ela vai dar uma nova condição para que as células do corpo reajam em decorrência da positividade. Viver na negatividade é chamar doenças. Agora, viver em positividade é sentir saúde. Hoje nós temos trabalhos científicos suficientes que incluem a questão da espiritualidade como um fator promotor de saúde, ou pelo menos um fator que influencia a saúde das pessoas. A gente sabe que isso já é aceito pela comunidade científica, já que o Conselho Nacional de Escolas Médicas dos Estados Unidos recomenda às universidades americanas que têm faculdade de medicina que incluam a disciplina de medicina e espiritualidade nos seus currículos. A medicina psicossomática tem mostrado que o desequilíbrio psíquico interior é muito mais forte do que a agressão externa. Hoje já existem pesquisadores nos Estados Unidos, como o Dr. Harold Koenig, na Universidade da Carolina do Norte, que ele tem trabalhos científicos publicados que ele mostra que a doença ela tem origem interior muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Trabalhos na Índia, trabalhos em outros países que pesquisam a medicina e a espiritualidade têm trazido essas respostas tão importantes para nós, de que a doença muitas vezes tem causa mais interna do que externa. Então, um dia que o diagnóstico médico começar a perceber, e sem o tom de acusação, mas o tom de orientação, que o começo das psicopatologias começam por sentimentos não nobres, não saudáveis, o tratamento médico vai ser um pouco mais qualitativo. O médico vai dar a medicação, mas vai dar a orientação. Olha, se você perdoasse, se você relevasse mais, se você sorrisse mais, isso são medicações que, com o tempo, no avançar da qualidade da consulta médica para esse século XXI, vão fazer parte das suas prescrições, não só a medicação ou um tratamento complementar. Muitas vezes nós somos seres extremamente vaidosos, mas pouco cuidadosos com a saúde. Isso pode gerar uma doença que não tem nenhuma previsão reencarnatória para isso, mas ser fruto da imprevidência hoje. Então, isso tudo eu acho que a gente tem que levar em conta para vivermos melhor. Como eu me cuido e que leitura eu faço dos problemas que acontecem na minha vida. A partir do momento que eu assumo a responsabilidade pela minha própria existência, pelo meu crescimento, eu posso ter uma vida mais saudável. No entanto, mesmo assim, ocorrem doenças que fazem parte do nosso processo de crescimento e de aprendizado. As doenças, quando nos acometem de um órgão, de um sistema, elas têm uma finalidade de uma reflexão cuja qual eu tenho que gerar um aprendizado de quem sou eu, quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos, o que eu sou como ser humano, o que eu posso me melhorar como pessoa. A doença, sem dúvida, é um caminho para a reflexão para aquela pessoa que, de alguma maneira, precisou de um baque, de um aviso da vida, que o seu jeito de ser não estava muito bacana. Claro, essa questão do jeito de ser, todos nós temos momentos de fraqueza, momentos que somos mais fortes. Mas, sem dúvida, esse mecanismo do surgimento, do aparecimento de uma inflamação, de uma doença crônica, é um sinal de que alguma coisa na minha alma, no meu espírito, não está muito bacana. A doença não veio a nós como um castigo, como uma frustração de vida. Ela não veio de uma maneira a nos fazer sentirmos desprezados por Deus. Não. A doença é um caminho, é uma ferramenta e que sempre nos leva a evoluir. Quando nós vemos no Evangelho o bem sofrer e o mal sofrer, ele está nos ensinando que diante da doença nós devemos sim buscar de todas as formas a sua superação e a sua cura. Quando não tiver remédio, é o bem sofrer que vai minimizar esse trauma e nos ensinar a passar por ela. A doença tanto pode ser prova que escolhemos, como ser expiações de vidas passadas. Como estamos no planeta de expiação e de provas, o homem está submetido a isso. Como existem pessoas que, não tendo dívidas do passado, adoecem no presente,
pode ser uma doença física ou pode ser uma doença escolhida. Porque o espírito, ele entre nós, ele vem para progredir. Depois da reflexão, nesse intervalo entre uma encarnação e outra, ele reflete o que precisa melhorar e o que precisa elevar. Então, muitas vezes, a doença é uma escolha lá de trás, para que o espírito cresça, se depure e evolua mais rapidamente, bem como também pode ser um débito que ele já traz de uma outra encarnação. Quando nós elaboramos na espiritualidade o nosso programa para a próxima reencarnação, existem doenças que já ficam praticamente escolhidas por nós para que elas venham a eclodir em determinado momento da nossa vida. Porque quando o espírito ele cria uma certa prova, ele na verdade quer saber se ele já pode suportar os graus de aflição, de uma situação na sua vida. E com isso ele vai medindo o grau do seu adiantamento espiritual. Precisamos positivar, no sentido de tornar a doença e vê-la não como algo negativo, mas a doença como algo positivo. O grande chamado. Eu aprendi numa vida passada a uma determinada área do conhecimento ou das minhas ações, e eu preciso agora provar que de fato eu sou uma pessoa paciente. Preciso mostrar para mim mesmo, não para os outros. Em algumas situações para os outros também, servir de exemplo para os outros. Mas, primeiramente, a si próprio. Né? Que eu consigo, comigo mesmo, suportar. Ver os outros andando e não conseguir andar. Ver os outros saudáveis, falando bastante e não conseguir falar. Então, é uma purificação na alma e existem diversos exemplos aí de espíritos que fazem isso muito bem. Pensando que nós estamos caminhando para o planeta de regeneração, o que não vai haver mais provas e expiações. Nós não vamos mais carregar tormentos internos que precisam ser trabalhados, então vamos ter mais harmonia interna. Quanto mais harmonia, mais lucidez, mais atitudes acertadas nós vamos ter. E, portanto, nós vamos começar a gerar harmonia interior, equilíbrio, não precisando mais do sofrimento. Digamos que o sofrimento ele foi o nosso instrutor enquanto nós não sabíamos conduzir a vida. A partir do momento que nós começamos a acordar para a realidade da vida, a transcendência, nós não precisamos mais daquele recurso e utilizamos o nosso próprio governo interno para gerar saúde. Como? Através de ações equilibradas, ter ética comportamental, respeitar a nós mesmos, os outros, a sociedade, a nossa encarnação. Então o indivíduo não precisa mais daqueles recursos. Já temos hoje pesquisas científicas demonstrando que os genes, eles podem se expressar ou não, dependendo do tipo de vida que levamos, dos pensamentos que temos, das escolhas que fazemos e daquilo que nós diariamente colocamos em movimento aqui na Terra. Então, pensar bem, ter uma mente arejada, ter uma visão da vida com alegria e com sorriso, você vive muito mais. Porque as mágoas, as angústias, as faltas de perdão levam muita gente a somatizar tudo isso e culminar naturalmente com a doença física. Naturalmente, as enfermidades, as doenças, elas fazem parte de um período da evolução do espírito. Naturalmente, quando o espírito alcançar um equilíbrio total, alcançar aquilo que nós chamamos pureza, ou então perfeição no sentido espiritual, naturalmente ele já estará num estado tal que o corpo estará totalmente harmonizado, a sua mente estará equilibrada e ele estará vivendo de acordo com as leis de Deus. Então nós temos que ter uma visão de auto-amor, de autocuidado, de trabalharmos bem com as nossas emoções, de buscarmos a alegria. A alegria é uma fonte infinita de saúde emocional. Buscarmos aquilo que nos faz bem. Eu preciso ter uma consciência de que eu vim não para pagar contas e viver sofrendo, mas de que eu vim para ser vitoriosa diante de um projeto de vida. O espírito, ele tem uma reencarnação que é destinada ao sucesso.
toda reencarnação é destinada ao sucesso. E o sucesso é dar conta daquilo que foi proposto. Quando a pessoa se dá conta disso, ela tem uma vida melhor. Tendo uma vida melhor, mesmo que tenha uma doença física, ela tem uma outra maneira de lidar com aquela doença, que é a partir da sua motivação, da sua esperança, da sua fé e do amor de maneira geral. E a resposta da reflexão de hoje é essa, né? Por que adoecemos? Porque nós não sabemos amar. Porque nós ainda não conseguimos nos libertar da nossa forma egocêntrica de ver a vida. Que a gente acha sempre que alguém vai ter que fazer alguma coisa por nós. Alguém vai me fazer feliz. Alguém vai cuidar de mim. Alguém vai produzir tal coisa para mim. E eu? O que eu vou fazer por mim? E quando eu estiver fazendo alguma coisa por mim, eu vou descobrir que quanto mais eu fizer pelo outro, mais eu estarei fazendo por mim. É a grande pegadinha de Deus. O egoísmo da humanidade vai levar a humanidade ao altruísmo. Porque a minha necessidade de me sentir bem vai me levar ao ponto de eu descobrir que o único jeito de eu me sentir bem é fazer bem para o outro. Muitas pessoas que vivem servindo não se lembram de adoecer. E a mente ocupada no bem, ela realmente traz muita saúde. Existem trabalhos científicos hoje já provando que pessoas que trabalham em ONGs, pessoas depois dos 50, depois de aposentadas, que trabalham em ONGs sem interesse de receber nada em troca, elas têm 8 vezes mais defesas orgânicas do que pessoas que não pensam nos outros e não trabalham pelos outros ou trabalham com interesse material. Então, servir, amar, procurar ser útil às pessoas, automaticamente traz defesas no nosso organismo e nos liberta de doenças e nos dá o prazer de sentir servindo ao semelhante em todas as suas necessidades. Em primeiro lugar, você precisa aprender a amar. Em segundo lugar, aprender a perdoar e a se perdoar. E terceiro lugar, não se esquecer disso nunca. Por quê? Porque é o mecanismo pelo qual você vai ficar mais leve. O seu corpo vai funcionar melhor, as inflamações vão deixar de existir. Você precisa, de alguma maneira, internalizar isso para o coração e para a razão. Transformar esse conhecimento em mudança de comportamento. Uma maneira de encarar melhor a vida é observar as lições que elas estão no momento, porque a vida ela é tão sábia, mestra e generosa que nos traz a lição de acordo com a nossa condição, assim como na escola. A criança que vai para a primeira série, ela tem aquelas lições próprias da idade dela. E se nós ficarmos conscientes, eu acho que essa é a palavra maravilhosa, se eu tenho consciência, se eu observo o que está acontecendo primeiro dentro de mim e depois o que está acontecendo fora, quais são as lições? Às vezes a gente precisa passar pelo apuro, pela dificuldade, para a gente dar valor para o que a gente tem. Às vezes a gente precisa ouvir uma má notícia para descobrir quanto feliz a gente era. Eu quero fazer um depoimento muito rápido de um colega que acabou de desencarnar lá em Campo Grande, na cidade onde eu moro, um cirurgião exemplar, né, um dos ícones lá da cidade, e que apresentou um câncer de pâncreas. E ele, por ser cirurgião do aparelho digestivo, sabia muito bem o que ele tinha que esperar da doença dele. E a última vez que eu conversei com ele, foi uma semana antes dele desencarnar, ele falou para mim assim: Décio, eu estou agradecendo todo dia pela minha doença. Porque ela me mostrou, né, como eu fui feliz. Ela me deu a oportunidade de resgatar algumas dívidas que eu tinha com algumas pessoas que eu considerava meus inimigos e descobri que não eram. Me deu a oportunidade de me despedir dos meus filhos, da minha esposa, da minha vida. E deu para eu reconhecer quem realmente gostou de mim e quem realmente não gostou. E ele encarou com uma dignidade enorme a doença até o final. E no dia do enterro dele, estava lotado de gente, não tinha lugar para entrar lá no velório, de tanta gente que foi lá agradecer a ele pelo exemplo que ele foi. E eu falo assim, que ele deu uma aula, né, como um catedrático de como se desencarna, que como é que a gente faz para morrer, né? E mais do que isso, a esposa dele é espírita, ele nunca disse que era espírita, deu uma aula de espiritismo. E ele falava assim para mim: Décio,
Eu tenho certeza hoje, a certeza que eu nunca tive na minha vida, eu tenho hoje, de que tem alguma coisa depois. Porque não faz a menor lógica não ter. E tudo isso que eu estou sentindo me faz pensar que eu não vou desaparecer, mas que eu vou recomeçar. Né? Vejam. Então, como disse o filósofo chinês, né, feliz é daquele que chora quando nasce, enquanto todos riem, né, e ri quando morre, enquanto todos choram. Né? Então, se eu tiver essa oportunidade de realmente chegar no final da minha vida sentindo que eu fiz alguma coisa de útil e me sentindo feliz e bem, sabendo que eu não vou terminar ali e que as coisas vão continuar, então a única coisa que vai restar para eu lamentar ou para eu sofrer é a saudade. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou se preferirem, emanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dessa vida.